fala, o PT não formou lideranças, mas ninguém mais no Centro Democrático formou. E a gente apresentou nas últimas eleições o Ciro, com um projeto de país, com um projeto para mulheres, com um projeto econômico. Então a gente não pode repetir os erros dessa esquerda que se enche tanto de arrogância, com todas as respostas. A gente tem que ir para a ponta falar com quem está vivendo. A gente tem que ir na ponta falar em quem votou no Bolsonaro. Eu tenho 29 tios, então tem de tudo ali no meio, né? Na Bahia, aqui em São Paulo. E eu tenho tios que votaram no Bolsonaro. E nenhum deles é fascista, nenhum deles é do mal. Todos eles são pessoas muito lutadoras que vieram para São Paulo, da Bahia, sem estudo, para poder trabalhar, fazer sua vida, e viram uma política que não falava com eles. Então, para de chamar a população de fascista. Acho que a gente tem que ser o primeiro a fazer isso. Para de chamar as pessoas de ignorantes, ou que seja. Vamos aproveitar esse momento que a gente está vendo no Brasil para dialogar com elas. Mas, de novo, gente, não é dialogar, não é escrevendo tese. É indo lá e conversando. É indo lá e falando nossas ideias. Porque se a gente não coloca o Ciro como liderança para resolver isso, se a gente não apresenta o PDT, as pessoas vão acreditar na carta do Bolsonaro. Elas vão acreditar que o Brasil é ingovernável, que o Brasil não tem jeito. E nessa semana, a maior vitória, na minha opinião, não foi aquela convocação que a gente fez ao ministro no Congresso. Aquilo ali foi mais uma política, foi o Centrão brigando com a base do governo. O que mais me motivou, o que mais me deu alegria, foram as pessoas que foram às ruas. Porque o Bolsonaro achava que no meio da polarização, isso era impossível. Ele achava que as pessoas não iam se unir, não iam protestar, não iam falar. E as pessoas foram às ruas e lutaram as ruas. Coisa mais linda foi aquela foto que mostrava o MASP cheio de gente. E a gente falou para ele, olha, a gente pode estar desunido em algumas coisas, mas tem uma coisa que une esse país, é a educação. E eu passei a semana enchendo o saco dos deputados na bancada falando, a gente é o partido da educação, vocês não se esqueçam disso. Não tem um outro partido nesse país que pode falar somos o partido da educação. Quem mais tem Brizola? Quem mais tem Darcy Ribeiro? Quem mais tem Ciro Gomes? Então, se a gente não lidera esse processo, se a gente não chama as pessoas, se a gente não ocupa as ruas, ninguém mais vai fazer isso. E as pessoas vão continuar acreditando que não tem jeito. Então essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Somos o partido da educação. Esse é o ano mais difícil para que a educação já viveu nas últimas décadas. Foi um ministro que não fez absolutamente nada em 3 meses e meio. Um outro que está travando uma guerra contra o que ele chama de marxismo cultural, que na minha cabeça nem existe, só que nessa guerra ele está tratorando o povo, está tirando dinheiro de pesquisa, está acabando com o futuro do nosso país, está tirando dinheiro da educação básica, o programa de creche está perdendo verba também. Então a gente tem que ser o líder desse processo. E quando eu falo líder, é especialmente para vocês que estão aí na plateia, porque vocês gostem ou não disso, e eu me incluo nessa história, o mundo está num momento muito difícil. A gente está olhando para o futuro em que o meio ambiente está se acabando, mudanças climáticas lá em cima e ninguém fala sobre isso, nossa Amazônia sendo entregue, sendo destruída cada dia mais. A gente fala de um futuro com uma desigualdade cada vez maior. Já mostraram vários estudos que a gente nunca teve nesse nível de desigualdade até hoje. A gente olha para um futuro em que grande parte da população não vai estar desempregada, vai estar desocupada, não vai ter lugar para ela na sociedade. Uma coisa que eu sempre falo para eu lembrar quão grave é a situação. Na última década, foi a primeira década da história da humanidade que 0 vaga de emprego foi gerada. Pensem um pouco sobre isso. Tem um estudo que fala que daqui a 11 anos, 2 bilhões de empregos vão desaparecer. É o nosso futuro que a gente está falando. Se a gente não toma a frente, não ocupa esse espaço, não participa desse processo como líder, ninguém mais vai ao nosso futuro. Então a gente, como partido da educação, como partido trabalhista, tem que tomar a frente. E de novo, tomar a frente não é fazendo discurso, não é fazendo estudo, é tomar a frente falando com as pessoas e mostrando uma solução. Eu tenho muito orgulho de ser desse partido, tenho muito orgulho de cada um de vocês, tenho muito orgulho das mulheres desse partido. E estou falando desde já, para ninguém me contrariar depois, que o PDT vai apresentar o maior número de candidatas em São Paulo. Tenho dito isso. Meu
sonho é que em 2020 metade da lista de vereadores sejam mulheres. Não está escrito que é impossível, não está escrito que não pode. A gente começou agora, a Gleitza liderando um processo lindíssimo, junto com as mulheres do partido. Vai ter sim 50% das mulheres candidatas a vereadora na capital. Vai ter sim prefeitas no estado. Eu vejo duas aqui, mas não posso citar nomes, porque senão elas me batem depois. E minha meta para 2020 é eleger uma galera. Mas uma galera que é negra, uma galera que é periférica, que é jovem, que é LGBT. Porque se a gente não faz o nosso grupo político dentro do PDT, daqui a pouco vem mais as pessoas que a gente teve no passado para ocupar esse espaço. Então, continuem sendo guerreiros, muita resiliência pra gente, ousem. Eu adorei a palavra atrevidos, sejam atrevidos, porque é a juventude que questiona, é a juventude que fala, não é assim, porque não é assim, e vai ser diferente, a gente vai fazer diferente. E vamos lutar pela educação, porque está muito difícil esse ano, não é simples o que está acontecendo, mas o Bolsonaro ficou com medo do que aconteceu nas ruas. Quando viu o tamanho dos protestos, teve lá aquele burburinho de que ia recuar no corte. Aí 2 horas depois, recuo do recuo, porque eles querem desinformar a gente. Mas a gente está informado demais para ser desinformado. Então, bora à luta, vamos para as ruas pela educação, se candidatem. Eu falo isso com muita força, se candidatem, cada um de vocês que puderem. É um custo pessoal gigantesco, mas eu acho realmente que eu tenho o trabalho mais legal desse mundo. E que vale muito a pena. Então, muito obrigada por terem me acolhido, tenho muito orgulho de estar aqui.